Julgados e comentados. A jurisprudência sob a ótica do Ministério Público. Uma produção Ministério Público do Paraná. Olá, estamos começando mais um episódio do Julgados e Comentados. Eu sou Fernanda Soares e nesse episódio vamos conversar sobre as condições do sistema prisional brasileiro com a participação dos doutores Alexei Choi-Caruncho e Eric Stilben, promotores de justiça que integram o Grupo de Atuação Especializada em Segurança Pública do Ministério Público do Paraná, o GAESP. Hoje, gente, em tese, segundo o senso comum, o Brasil teria uma das maiores populações carcerárias do mundo. São centenas de milhares de pessoas encarceradas em condições que escancaram alguns problemas na aplicação do nosso modelo. Nossos presídios contam com um número exacerbado de indivíduos com condições precárias que acabam por agravar o cumprimento da pena, expondo alguns presos a situações de violência e desumanidade. Esse cenário levou o STF, em 2015, a tomar uma decisão sem precedentes no caso da DPF 347, na qual reconheceu-se a gravidade da situação e o Supremo acabou por declarar o estado de coisa inconstitucional do sistema carcerário brasileiro, um conceito que busca apontar não apenas as falhas pontuais, mas a total desconexão entre a realidade do sistema e os valores constitucionais que deveriam orientá-lo. Como uma das medidas resultantes dessa decisão, surge o plano Pena Justa, que, entre outras propostas, propõe ampliação do uso de penas alternativas, a revisão de penas excessivas e o investimento em políticas de prevenção e reintegração social. A pergunta que fica é: como equilibrar os anseios por segurança pública, que frequentemente levam à ampliação nas punições, com a necessidade de construir um sistema penal que respeite os direitos humanos e que seja eficaz no controle da nossa criminalidade? Terá esse plano condições de proporcionar as mudanças necessárias? Os desafios práticos da implementação de políticas mais justas, as implicações dessas medidas para o exercício de nossa política criminal e prisional, e as possibilidades do financiamento e recursos financeiros e ainda o combate ao crime organizado nos presídios serão os temas que abordaremos hoje no nosso episódio. Para tanto, Alexei e Eric, sejam muito bem-vindos. Oi, Fernanda. Antes de mais nada, muito obrigado pelo convite. É um prazer poder fazer parte, mais uma vez, desse espaço capitaneado pela escola. Um programa que já é um sucesso, né? Um número bastante expressivo de episódios e cada um deles com colegas de enorme renome, pesquisadores, enfim, é um prazer enorme poder estar aqui. Meu nome é Alexei, sou promotor de justiça no Ministério Público do Estado do Paraná, atuo atualmente junto ao GAESP, o Grupo de Atuação Especializada em Segurança Pública e Controle Externo e Sistema Prisional do Estado do Paraná, do Ministério Público, e também junto à Subprocuradoria do Planejamento, tentando me ladear aí com as duas funções, justamente para poder contribuir com a nossa instituição. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Obrigada a você por ter aceito e estar aqui com a gente. É uma honra, Alexei. Eric, se apresenta, por favor. Bem, tudo bem, pessoal? Fernanda, Alexei, Gabriel. Bem, meu nome é Eric Stilben, também sou promotor de justiça aqui no estado do Paraná. Integro também o GAESP desde abril do ano passado, 2024, e também faço parte do Centro de Apoio Criminal. Para mim, uma honra, a primeira vez que eu participo não só aqui dos Julgados e Comentados, mas de um podcast. Eu que sou um assíduo ouvinte de podcast, as pessoas que me veem aqui por Curitiba, estou sempre com um fone no ouvido, não é música, é podcast. E hoje eu não só tenho o prazer, mas eu acabo sendo quase um ouvinte de luxo aqui, porque ser convidado para falar sobre sistema prisional, especificamente do Plano Pena Justa, o Alexei, desses últimos meses aqui, atuando no GAESP, eu tenho tido aulas diárias aqui com o Alexei, literalmente, né? O nosso gabinete é lado a lado. Quando não são nas conversas, eu acabo aprendendo por osmose, e hoje vou tentar passar um pouco aqui do meu conhecimento, da minha experiência, mas, reitero, hoje me considero um ouvinte de luxo aqui, Fernando. Obrigado pelo convite. Se você, Eric, se considera um ouvinte de luxo, né, que atua na temática e ainda está ali por osmose, né, absorvendo tudo, Alexei, imagine eu aqui. Agora minha situação ficou mais complicada, tá? Mas tudo bem, eu vou tentar intermediar, então, aqui esses julgados e comentados e dizer, assim, ó, que eu fiquei feliz, Eric, de você aceitar, já que é seu primeiro podcast, assim. Eu brinco que o primeiro podcast a gente nunca esquece, o Alexei já é da casa, mas então, Eric, desde já fica assim renovado o convite para vocês dois sempre voltarem, tá?
Gente, sem mais delongas, porque se deixar, nós vamos acabar tendo papo aqui, né? Nós três. Vamos direto, então, para nossa temática. Olha só, gente. A decisão do STF na DPF 347, então, como a gente falou logo no começo, ela levou ao reconhecimento de um estado de coisa inconstitucional no sistema prisional brasileiro. Queria que vocês abordassem aqui, gente, quais são os principais problemas que foram apontados pela DPF e qual a importância dessa decisão para que alguma mudança venha a ser provocada no atual estado de coisa do sistema brasileiro. A palavra é de vocês. Bem, Fernando, vou aproveitar aqui o gancho, porque antes que o Alexei entre mais a miúde na questão da DPF, eu acho que para a gente se situar até na importância, né, nos pontos mais específicos que a DPF tratou, eu acho que a gente tem que entender o contexto histórico da DPF. Né? Ela é uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, uma ação constitucional que foi ajuizada pelo PSOL em 2015 e que ela visa, inclusive eu tenho uma relação quase pessoal com a DPF, porque o subscritor dela, o advogado, é um ex-membro do Ministério Público Federal, o professor Daniel Sarmento, que foi meu professor lá na época, no Rio de Janeiro ainda, e já no final da década de 2000, ele já falava da questão do estado de coisas inconstitucional, né? Que nada mais é que um reconhecimento de uma violação massiva e contínua de direitos fundamentais no sistema prisional, em paralelo à inércia ou incapacidade dos poderes públicos para resolver esse problema. Essa DPF, ela visava, né, ela pedia ao Supremo Tribunal Federal justamente para reconhecer esse estado de coisas inconstitucional. E, óbvio, né, como qualquer bom gestor, para você lidar com um problema, a primeira coisa é você reconhecer o problema e não ignorá-lo ou, né, publicamente dizer que aquele problema não existe. Beleza? Em 2015 ela foi ajuizada. Já em 2015 o STF ele concede a liminar na DPF. Surge nesse contexto a questão das audiências de custódia, ainda na presidência do CNJ pelo até então ministro do Supremo, Ricardo Lewandowski. A ação tramita. No final do ano, no final de 2023, o mérito é julgado, reconhecendo o pedido da DPF, e daí se estipula a realização, né, a afirmação de um plano nacional do penal justo. Ou seja, a gente pode dizer que o plano nacional ele decorre da DPF. Óbvio, a gente já começa aqui com uns alertas sobre umas cautelas, como você até muito bem já pontuou no início, Fernanda, sobre a questão de um discurso de senso comum, a questão de superencarceramento, Brasil, no terceiro país que mais prende no mundo. Isso é um ponto que a gente vai tratar ao longo da nossa conversa, ou pelo menos de maneira en passant, falar sobre esses pontos. Mas a DPF ela também traz uma questão importante, que é a questão do ativismo judicial. Né? E, como eu já alertei no início da minha fala no podcast, o Alexei aqui, mais do que ninguém, sabe sobre esse tema, sobre o histórico envolvendo essa questão. Deixa eu tentar pegar um gancho aqui, né, Fernanda? O Eric já fez uma boa contextualização do cenário em que surge, né, essa decisão. É gozado que ela ganhou um protagonismo ao longo do último ano, mas, na verdade, como bem resgatado aí, ela é bem mais antiga, né? Então, assim, e ainda que a gente quisesse colocar como um marco 2015, a verdade é que a gente pode dar passos atrás e nós vamos identificar que o problema prisional é um problema que existe há muito tempo, né? Não quero nem tomar o espaço da nossa conversa com resgate histórico, mas é importante a gente perceber que a gente está diante daquilo que se vai se falar de um problema estruturante, né, do Estado, né? Mais um deles. O sistema prisional é sempre, talvez, o primeiro exemplo a ser lembrado. E o Eric falava em ativismo judiciário. Eu acho que é um complemento interessante que vale a pena aqui, é que isso é muitas vezes o que gera uma certa polarização em discursos, uma crítica, às vezes assim, não, porque o judiciário está existindo um ativismo muito forte, né? Mas o que está um pouco por trás disso é necessário a gente identificar, assim, que existem no mínimo dois momentos aí, talvez, desse movimento de ativismo judicial, né? Um primeiro momento menos ostensivo, ao menos na área prisional. Na área prisional isso fica bem identificado. Eu lembro sempre de um artigo ainda feito, acho que em 2020, salvo engano, um colega do Distrito Federal, onde ressaltava exatamente isso. Ele fazia um resgate das decisões do STF na área prisional
identificava como, a partir de 2015, a gente começa a assistir um STF menos tolerante, pode-se dizer assim, um poder judiciário menos tolerante com a inação do Estado. Então, o Poder Executivo ele começa a demonstrar se aquilo que estava previsto não foi realizado em 10, em 15, 20 anos, então era como se o Judiciário lhe desse um passo à frente e falasse, olha, então vai ser feito e agora é necessário que seja feito da seguinte forma. A DPF é um bom exemplo disso. Reitero, a gente não pode fazer uma leitura como isso é um problema do STF, isso é um problema do Poder Judiciário brasileiro, isso está bem longe de ser assim, né? Isso é um problema de contexto geracional e próprio das estruturas democráticas atuais. O professor Massimo Donini, já há alguns anos, já vinha denunciando aquilo que se falava em política criminal judicial, que é uma política criminal que não é mais traçada pelo Poder Executivo, mas ela recebe influxos fortíssimos de uma contextualização vinda do Poder Judicial. Tá? E a DPF, com o Plano Pena Justa, ela traz exatamente essa questão. Enfim, sem querer já nos estendendo, a grande vantagem aqui é que nós estamos falando de algo que pretende estabelecer uma consistência na política prisional do sistema nacional. Né? Essa a grande vantagem. Mas vocês poderiam explicar um pouco melhor, assim, para os nossos ouvintes? Então, o que é esse plano Pena Justa? E, assim, como que se deu? E qual é, assim, a necessidade de uma obrigatoriedade por parte dos estados, né, de aderir ou não? Eu queria que vocês dois trouxessem um pouco mais, assim, vamos esmiuçar um pouquinho mais. Eu vou puxar a palavra aqui, Fernanda, porque, inevitavelmente, a sua pergunta, a resposta, ela se inicia, ao menos, daquilo que eu vinha falando no início. Né? De novo, vou resgatar aqui o nome do professor Daniel Sarmento. Ele sempre foi um grande fã do direito constitucional colombiano, inclusive de Daniel Sarmento, professor, para mim, um dos maiores constitucionalistas do país, junto do ministro Barroso, do ministro Gilmar. E ele sempre citou a questão do direito constitucional colombiano como de vanguarda. A ideia do estado de coisas inconstitucional, ela vem do cenário colombiano, que reconhece essa situação do estado de coisas inconstitucional, a Suprema Corte colombiana, lá no final da década de 90, 1998, para ser mais preciso, onde eles elaboram um primeiro plano para combater aquele estado de coisas inconstitucional. O problema é o seguinte, o plano ele tem suas vantagens, tem seus benefícios, mas ele acaba falhando por diversos pontos. Cito alguns aqui: falta de coordenação entre os poderes, falta de compromisso político institucional, ausência de aplicação adequada de recursos financeiros, isso é importante, até para, eventualmente, um tópico que o STF deixou bem ressaltado em relação à questão de recursos financeiros, que a gente pode falar aqui mais para frente. Medidas focadas apenas em infraestrutura, ou seja, construção de novas unidades, que é um ponto que o Alexei sempre comenta aqui comigo em termos de sistema prisional, que são discursos antagônicos, e inevitavelmente a gente vai acabar falando sobre isso. Desarticulação entre os órgãos responsáveis e, principalmente, para mim, o item mais importante aqui que nos alerta, que é o monitoramento insuficiente. Em seguida, cerca de 15 anos depois, 2013, a Colômbia ela estabelece um novo plano, que ainda está em tratativa, ainda está em trâmite, e que tem um ponto relevante nesse segundo plano, que é o aprimoramento, a necessidade de aprimoramento da gestão prisional, a criação de mecanismos efetivos de fiscalização. Eu, assim, desde que a gente começou a tratar sobre essa questão do pena justa, etc., do plano, para mim é muito mais fácil, em qualquer área, na verdade, né? A gente aprender com o erro dos outros, digamos assim. Eu acho que o pena justa no Brasil, inclusive, que foi homologado, né, dia 18 de dezembro de 2024, antes do recesso, ele já bebe, digamos assim, nesses pontos falhos do primeiro plano da Colômbia e já começa a trazer medidas, pelo menos de maneira inicial, para que a gente não caia nas mesmas armadilhas que a Colômbia enfrentou lá no final da década de 90. Na verdade, assim, esse resgate do Eric é muito bom, né? Novamente, porque esse alerta do cenário colombiano, todo mundo replica isso. O estado de coisa institucional é uma expressão que vem da Colômbia. Tá?
Portanto, a gente o que está tentando é, em certa medida, implementar isso, seguindo algo que não é nenhuma inovação do cenário brasileiro. Bom, a ideia positiva está posta. Já ressaltei isso na minha fala inicial, e aí, a atuação planejada é como algo consistente, né? Eu acho que esse é um ponto central aqui para se guardar. Agora, nós temos que tomar alguns cuidados, né? Porque, veja, a ideia de uma atuação planejada no âmbito do sistema prisional, assim como da segurança pública, ela tem como marco inicial ainda a primeira década dos anos 2000. Nós não podemos esquecer que na lei do PRONASSE já existia uma tentativa de regulamentação disso. Isso se replica de forma muito mais intensa e descritiva com a lei do SUSP em 2018, e é algo que ainda está pendente de implementação. Esse tem sido um grande desafio. Por que eu estou fazendo esse resgate necessariamente com a segurança pública, aqui a lei do Sistema Único de Segurança Pública, a lei 13.675, de 2018? Por quê? A impressão que se dá, às vezes, é que, por se tratar de uma lei que ainda pende de implementação, se esquece que lá está prevista a necessidade de um Plano Nacional de Segurança Pública e Defesa Social, que já existe, e ele deve ser replicado em âmbito estadual, e tem coisas escritas lá que é sempre bom recordar, pelo menos, né? Lá está previsto, por exemplo, que, dentre os objetivos, se prevê a necessidade. Olha os pontos referidos pelo Eric, como eles retomam como pontos problemáticos da Colômbia e algo para a gente aprender, né? Diz lá a lei do SUSP que o Sistema Único ele deve buscar a integração e o compartilhamento das informações de segurança pública e prisionais. Compartilhamento e integração de informações prisionais. Uma relação colaborativa entre os órgãos de segurança pública e o integrante do sistema de justiça na construção de estratégias e desenvolvimento das ações necessárias ao alcance de metas estabelecidas. Eu estou propositadamente lendo, algumas das previsões no artigo 6º, que, além dessas questões estruturantes, ainda trazem alguns que não deixam dúvida do quanto a lei do SUSP ela contribui para uma conformação de uma atuação planejada na área prisional. Diz lá o mesmo artigo 6º da lei de 2018, que é um dos objetivos, né, do Sistema Único, a busca da necessidade de racionalizar o sistema penitenciário e outros ambientes de encarceramento. Vai além, fomentar o aperfeiçoamento dos regimes de cumprimento de pena e fala ainda em ações permanentes para o combate ao crime organizado. Eu faço esse alerta porque, assim, se o país, o nosso ordenamento, ele já está dotado, no mínimo desde 2018, de um marco normativo que estabelece uma atuação planejada nessa área, a última coisa que nós podemos fazer é estabelecer um plano que não converse com isso. É fundamental que as duas propostas se dialoguem. Então, eu diria, indo um pouco além, tentando ser ainda mais claro, Fernando, no que eu quero trazer de recado aqui. E agora já de forma está sedimentada, né, já está homologado o plano, a conformação de qualquer plano, ele deve beber necessariamente do que está previsto na lei federal. E automaticamente os planos estaduais que se sucederão a partir dele, necessariamente devem tomá-lo como referência ao mesmo marco de 2018, sob pena de nós criarmos um cenário de enorme inconsistência já de partida. Alexei, já que você acabou aqui no finalzinho falando, né, sobre os estados e como que eles, né, devem seguir aqui o plano, eu queria que vocês ainda abordassem para mim sobre a necessidade ou não dessa obrigatoriedade da adesão ao mesmo plano, né, pelos órgãos dos estados. A ideia é a implementação de um plano nacional que se replique, cujo molde se replique nos planos estaduais. Fundamental, né? É fundamental que se estabeleçam, eu diria assim, no mínimo uma estrutura nacional que converse muito bem com os estados, que respeite, e aquilo que o Ed já estava referindo logo no início ali, quase que com spoiler, né? As assimetrias de cada
região de cada localidade. O país é enorme. São quase 1.500 unidades prisionais no estado brasileiro. Só o estado do Paraná tem cerca de 120 unidades prisionais, com distintas características, distintos problemas. Nem sempre a mesma solução serve para todos, nem todos apresentam os mesmos problemas. A gente cansa de falar isso no âmbito estadual e no âmbito federal é igual. Num cenário como esse, é fundamental o quê? Que existam diretrizes claras, para a gente tentar botar os pés no chão e ficar muito claro o que eu quero dizer, né? Vamos lá. Você falava no início, na introdução da nossa conversa, Fernando, o país tem a terceira população do mundo, prisional, tal, quase 700 mil, alguns falam 800 mil e assim sucessivamente, dependendo da fonte que se pegue. Quando a gente se atém, às vezes, só ao número, capacidade e ocupação, a gente tende a incorrer num enorme equívoco. E eu já vou fazer uma crítica depois mais técnica sobre isso. Mas qual me parece, assim, que é o ponto central aqui? É o que a gente vem há muito dizendo, que é a importância da taxa de aprisionamento. Como cada estado da federação está se comportando com taxa de aprisionamento? Para a gente falar do que eu estou dizendo aqui, nós estamos falando claramente do número que se extrai a partir do número de presos, proporcionalmente ao número de 100 mil habitantes, né? Quando a gente faz isso no estado brasileiro, o que a gente identifica? O G1, numa oportunidade, fez isso em 2019 e demonstrava assim, peguei aqui, olha, em 2019, mas se a gente for replicar isso para 2025, vai sair igual, tá? Muito parecido. A taxa de aprisionamento da Bahia era de 105 por 100 mil habitantes. A taxa de aprisionamento do Acre era de 897 por 100 mil habitantes. Repetindo, um era de 100 por 100 mil habitantes e o outro era de 890 por 100 mil habitantes. O Paraná estava em 188 na ocasião. Quando a gente olha presos provisórios, na ocasião, identificava assim, enquanto a média nacional era de 35%, né, de presos provisórios, o Ceará tinha 65%, Rondônia 21%, Paraná 42% na ocasião, hoje está lá em 24%, 27%. Aí você vai falar assim, mas esse número ainda é absurdo. Será que é um número absurdo? E aqui, ainda sem nenhum tipo de juízo de valor, mas será que é um número tão absurdo assim, se esse número nos põe, por exemplo, em situação melhor em termos de preso provisório que países como Itália, Suécia e Holanda? Holanda, que às vezes é citado como exemplo de unidades prisionais. Tudo isso para te dizer o quê? Quando a gente pensa na implementação de um plano, é fundamental, uma das primeiras frases que o Eric referiu ainda há pouco, logo no início da nossa conversa, conhecer bem o problema. E nessa área, para conhecer bem o problema, é fundamental que eu conheça as assimetrias entre os estados, as assimetrias dentro de cada estado, a heterogeneidade entre as unidades prisionais. Né? Como eu disse, são distintos problemas, distintas estratégias a serem implementadas aqui. Voltando para o plano nacional. Quando eu tenho um plano nacional que não tem as diretrizes claras, de forma muito bem estabelecidas, olha, as diretrizes que abarquem essas distintas estratégias locais que tenham que ser implementadas, eu tenho um problema de partida. E isso foi algo que nós procuramos identificar exatamente no início da consolidação do plano. A decisão, cuja homologação do plano viria agora em dezembro, como referiu o Eric, é uma decisão do ministro Barroso de segundo semestre de 2023. Logo que veio essa decisão, no âmbito do GAESP, a gente se debruçou para ver a decisão com mais calma, com vagar, e tentamos começar a estabelecer alguns mecanismos para fazer com que as peculiaridades paranaenses, do sistema prisional paranaense, conversassem com isso. Isso nos levou, numa parceria junto com o Ministério Público da Bahia, a apresentar, junto ao CNJ e ao DMF, que estavam elaborando esse plano, contribuir, justamente alertando da importância de nós termos diretrizes claras para cada uma desses eixos que você referia há pouco. Reitero, nós estamos falando de um plano que passa por várias frentes, controle de entrada, controle de saída, não reingresso, governança, enfim, a gente poderia conversar sobre cada um desses eixos. Mas o fundamental, me parece, assim, a gente possa identificar quais seriam essas diretrizes e se as diretrizes que o plano está propondo, elas realmente conversam com o cenário e a realidade brasileira. Não sei se me faço claro aqui. Bem, como disse o Alexei,
como já antecipava brilhantemente, em relação à questão das assimetrias. O Brasil, país de tamanho continental. Dentro do Paraná, nós temos vários Paranás. Isso se replica no Brasil. Dentro do Brasil, nós temos vários Brasis, digamos assim. E eu acho que se a gente não conhece bem o nosso problema, e a gente não tem como enfrentar corretamente aquele problema, em qualquer área, é óbvio. E o que eu antecipava lá no início da conversa sobre senso comum e consequências do senso comum, vem no que o Alexei falou da questão de taxa de encarceramento, que já é diferente dentro do próprio país. Mas a gente está acostumado com aquela de que o Brasil é o terceiro maior país em termos de encarceramento do mundo, etc. De fato, é em termos absolutos. O Brasil sendo, hoje, se não me engano, é a sétima maior população do mundo, seria inevitável que fosse uma das maiores populações carcerárias do mundo em termos absolutos. Porém, quando a gente olha a taxa de encarceramento, número de encarcerados por 100 mil habitantes, né, que tem na World Prison Brief, que é um instituto ligado à Universidade de Londres, tem esses números em termos mundiais atualizados. O Brasil, na última lista deles, considerava-se um número de 880 mil presos em termos absolutos. Só que se você olhar no site da World Prison Brief, o detalhe desse número, lá são contabilizados expressamente pessoas em regime aberto, pessoas em prisão domiciliar e pessoas com monitoramento eletrônico. Retirando-se esse número, até no último relatório do Senapem, esse número cairia para 650 mil. Ah, Eric, é baixo? Óbvio que não é. Ninguém está negando aqui o problema. O problema é, quando a gente olha 880 mil presos, considerando toda a população de presos, entre aspas, né, do sistema aberto até o fechado, o Brasil seria, numa lista de taxa de encarceramento, o 13º. Só que se a gente olhar os 650 mil, na verdade 663 mil, para ser mais exato, pelo último relatório do Senapem, o Brasil hoje cairia para 22º país em taxa de encarceramento, junto com, se não me engano, Nauru, Costa Rica e Belarus. Entende? Então, óbvio, a partir dessa análise um pouco mais apurada de qual que é o nosso problema, a gente conseguiria, por exemplo, dentro das diretrizes, dentro da primeira diretriz, que é a questão de controle de vaga, o controle de entrada e de saída. E desse número, desse discurso do terceiro maior país, por exemplo, é que surgem aqueles discursos antagônicos, diametralmente antagônicos, quando não embebedados por questões ideológicas e políticas. De um lado, solta todo mundo, temos que soltar as pessoas. De um outro lado, temos que construir mais unidades prisionais, como, reitero aqui, foi um dos pontos de falha no primeiro plano da Colômbia em 1998. Então, assim, para pegar o gancho do Alexei, a questão dos números, para não dizer exatos, mas o mais próximo da realidade e de acordo com cada localidade, é que a gente consegue fazer uma melhor qualificação das vagas, qualificação das próprias unidades prisionais, qualificação da população que ingressa e da população que sai, e aí a gente consegue, dentro de cada eixo, como o GAESP, isso já antes da minha entrada no GAESP, por trabalho do Alexei, do Ricardo e dos ex-integrantes da unidade, que era sugerir ao Conselho Nacional de Justiça certas diretrizes em cada um dos eixos. E aí, aproveitando que você entrou nessa parte dos eixos, Eric, eu queria que vocês fizessem uma análise para mim o seguinte. O plano, né, pena justa, ele é estruturado em 4 eixos. Controle de vagas no sistema prisional, qualidade da estrutura e dos serviços prestados, processos de saída e reintegração social e, por último, políticas para não repetição do estado de coisas institucional. Eu queria ouvir de vocês dois qual desses eixos vocês consideram mais importantes e qual a importância do princípio numerus clausus e a realização das audiências de custódia para a efetividade dessa política como um todo. Eu acho que, assim, pensando no que o Alexei vem falando, que a gente vem trabalhando aqui,
E, de novo, toda hora eu vou ficar voltando na questão das falhas do plano da Colômbia. Eu acho que a primeira questão para a gente implementar, vamos lá, eixo 1, a STF falou de controle de entrada e vaga. Só que para a gente falar de controle de entrada e vaga, eu acho que primeiramente a gente tem que falar do que a gente tem. Quais são os tipos de unidade, quais são as qualidades das unidades, número de vagas efetivas, o que é vaga, o que não é, identificar termos, certo? Governança dentro do sistema prisional, isso estaria no quarto eixo. Do meu ponto de vista, eu acho que para você implementar alguma diretriz, implementar algum eixo que funcione, a primeira coisa é você estabelecer o melhor tipo de governança dentro do sistema prisional, dentro do sistema penitenciário, qualificar a ambiência, qualificar os serviços. Óbvio, todos os eixos aqui que eu estou falando, eles vão acabar se integrando. Preparar a pessoa que entra, não só com a melhor qualificação daquela pessoa, em separação de grupos, etc. Estamos falando aqui de seguro, presos faccionados, presos por idade, obviamente questão que envolva a população LGBTQIA+, controle dos serviços que vão ser prestados para essas pessoas, controle da progressão de regime dessas pessoas, uma melhor qualificação. Para mim, um dos grandes temas que a gente vem tratando aqui no GAESP é a questão das comissões dentro do sistema prisional, que elas são comissões, são grupos que fazem análise de cada preso, uma análise individualizada, com histórico, com capacidades, etc., para fins de melhor operacionalização, digamos assim, das vagas daquelas pessoas, prestação de serviços dentro do ambiente prisional, trabalho, educação, saúde, etc., e para a gente começar a preparar aquele sujeito, aquele preso, para o seu reingresso social. Então, acho que identificar qual seria o eixo mais importante, eu diria estabelecer uma melhor governança e identificação, monitoramento preventivo de unidade e de preso. Não sei se o Alexei tem alguma discordância. Então, veja só, Fernanda, Eric, o professor Nelson Neri tinha uma frase muito bacana, né? Ele dizia assim que não adianta a gente colocar um gato no forno e chamar de bolo, que ele vai virar bolo, porque ele não vai virar bolo, ele vai continuar sendo gato e vai ter problemas sérios a partir daí. Não adianta a gente chamar algo de plano e querer que isso por si só modifique a realidade, ainda mais com um prazo tão exíguo. Quando se fala uma tentativa de modificação de realidade e no prazo de 3, 4 anos, dessa realidade prisional, isso me parece assim, talvez um pouco ambicioso, talvez para usar uma expressão mais contida. Por que eu estou fazendo essa referência? Alguns destaques o Eric já deu, né? O que está por trás, mais do que a escolha de um desses eixos, como se eles pudessem ser trabalhados de forma diferenciada, não podem. Assim, o que se extrai quando se lê a estruturação inicial, o sumário, desde o momento onde se publicou, ainda quando era uma proposta de plano, né? Se publicava um sumário executivo, quando a gente analisava as estratégias que estavam por trás de cada um desses eixos, o que a gente identificava assim, é que o que existe, na verdade, são 4 eixos, cada um dos eixos com algumas estratégias, e a gente sempre tentava fazer um exercício aqui de quais seriam os indicadores por trás deles, quais seria a efetiva meta, o que realmente estava por trás, e principalmente, o que seria um antecedente para que se atinja um determinado eixo como esse? Quais seriam as premissas? Esse é o ponto central, assim. Porque, veja, quando se fala em controle de vagas, por exemplo, existe um antecedente aí. E o Eric já fazia referência a isso, né? Antes de se falar em controle de vaga, da otimização do uso da vaga. Para que eu possa otimizar, eu preciso, então, qualificar o diagnóstico das unidades. Ou dizer, usando a expressão do Eric, conhecer bem o problema. Onde estão as principais prioridades, onde estão os pontos de atenção, os piores lugares, etc. No 2, né, pegando um dos outros eixos, ou 3, perdão, o eixo 3, processo de saída e reintegração social. Novamente, um antecedente para isso é a qualificação do diagnóstico da população prisional. A gente conhece a população prisional, nós conhecemos efetivamente o perfil da população prisional em detalhes ou não. O que nós temos, na verdade, são grandes categorias que envolvem aí gênero, idade, nível de instrução,
por vezes, um critério muito superficial sobre se pertence ou não dentro da facção, se são de facções rivais, se está envolvido no delito A ou no delito B, para tentar um mínimo de separação, enfim, é um diagnóstico ainda muito carente, que ele impede a própria utilização mais otimizada da vaga. Tentando traduzir isso num exemplo concreto, né? As políticas públicas, elas funcionam, na área prisional, ela funciona assim, a unidade prisional de ambientes de presos, que eles chamam de presos do seguro, né, que seriam delitos sexuais, essas pessoas, elas têm que ficar num espaço separado e, preferencialmente, numa unidade separada, sob pena de causar um problema naquele ambiente prisional. Para isso, é necessário que eu vá além. E a mesma coisa quando eu penso em estratégias. Se eu estou pensando em estratégias de saída, quando chega no próprio eixo 4, né, de não repetição, necessidade, enfim, quando eu pego essas outras estratégias, o que a gente vê é assim, até que ponto eu consigo estabelecer uma estratégia dessa forma, de forma mais adequada, se eu não tenho o antecedente, que é uma boa qualificação dos espaços prisionais, uma boa identificação da população prisional, e aí eu gero o quê? Aquilo que o Eric fez menção há pouco. Ou eu assumo uma postura de um esvaziamento forçado da população prisional para tentar equalizar vagas, ou eu vou para um outro discurso e falo assim, então eu preciso construir novos espaços prisionais, e cada vez mais como se esses recursos não fossem infinitos, né? Isso levado ao extremo, isso gera um caos no planejamento estatal, já não mais da área prisional toda, mas da área Estado, né? É isso que está um pouco por trás dessa dificuldade. Enfim, para não nos estendermos mais, e eu tentando responder assim, de uma forma mais objetiva, é possível que o plano funcione? Com certeza. Não tenho dúvida da necessidade assim, de que um plano seja estabelecido para a área. O Ministério Público do Paraná, junto com o Tribunal de Contas do Estado do Paraná, desde 2018, vem justamente em tratativas com o Poder Executivo, fomentando que isso exista, por distintas ordens, né? E isso vem se consolidando ainda de forma muito gradativa. Veja lá, olha, fazemos um recorte aqui de quase 7 anos para uma implementação gradativa de algo consistente. O que dirá um cenário nacional, né? Não é tão somente através de preenchimento de formulários ou de realização de reuniões de monitoramento, colocar isso no papel como se fosse um plano para dizer que isso vai funcionar. Sinceramente, eu cada vez mais aposto assim, em diretrizes claras do que se busca com cada um dos eixos, para que a partir daí a gente consiga realmente estabelecer um plano com potencial de efetividade. Tô adorando, tá, gente? Preciso deixar isso bem claro aqui, porque, assim, tá muito rico esse podcast, assim, vocês estão trazendo tanta informação que enquanto vocês estão falando, eu já tô, sabe assim, quando o cérebro vai fervilhando de questões? E aí, já que a gente está trabalhando sobre os eixos e tudo mais, o plano, gente, ele traz algumas medidas que ele objetiva justamente o quê? Diminuir o número de presos no Brasil. Então, o plano, mais de uma, né? Ele traz ali a necessidade de implementação de núcleos e varas de garantia e realização de audiência de custódia em 24 horas. Ele propõe também a aplicação de medidas diversas da prisão, como penas alternativas, monitoramento eletrônico, direcionamento de casos de drogadição e ações para a saúde. Enfim, a gente percebe várias diretrizes visando uma redução do número de presos. Eu queria ouvir de vocês como vocês avaliam a eficiência e aplicabilidade dessas medidas e, antes disso, a necessidade dessas medidas para ter uma diminuição no número de presos. Então, eu queria que vocês abordassem isso, a necessidade, a eficiência, né, da aplicabilidade dessas medidas. E já que, eu acho que até um ponto polêmico que a gente traz aqui, sobre essa necessidade ou não de redução do número de presos, né, sobre quem deveria ou não ficar encarcerado, eu também queria que vocês abordassem nessa resposta, que também é uma diretriz que está ali no plano, que vocês também fizessem uma análise se os mutirões prisionais, eles têm efetivamente colaborado com a redução do número de presos, e assim,
Uma coisa seria a redução do número de presos e outra coisa é a efetividade desses mutirões carcerários. Então, eu queria que vocês trouxessem uma análise, então, sobre essas medidas que estão visando especificamente a redução do número de presos. Olha, Fernanda, excelente pergunta, especialmente porque a gente acabou de ter o primeiro mutirão carcerário em decorrência do plano, né, do Pena Justa, e eu acho que esse é o ponto mais importante para a gente tratar aqui. Eu vou só trazer um ponto anterior que você citou aqui em relação à questão das audiências de custódia. E esse ponto aqui eu particularmente não sei qual é a opinião do Alexei, mas eu vou dar a minha. Eu fui Adoro isso, porque daí a gente mostra claramente que esse podcast não é combinado. Então, assim, sabe Deus o que virá de resposta, entendeu? De vocês agora. Gostei disso. Assim, eu, antes de ir para o GAESP, eu estava na linha de frente, digamos assim, né? Eu era promotor de uma promotoria criminal, mas com uma atividade muito mais voltada para a execução penal, e eu, como hoje vejo isso, né? Como qualquer promotor da linha de frente, muitas vezes a gente tem aquela visão micro do fenômeno, correto? Quando eu vim para o GAESP, eu percebi que para que eu conseguisse dimensionar aquilo que o GAESP faz, aonde que o GAESP atua, a questão de política criminal, estadual, etc., eu tinha que dar um passo atrás no sentido de precisava ter uma visão, no mínimo, um pouco mais macro. E eu acho que quando, isso é agora uma opinião absolutamente pessoal aqui, eu acho que quando tenta se vincular a questão do números clausos, né, para quem não sabe, a obrigatoriedade de se manter o número de presos compatível com o número de vagas, parêntese aqui, de novo, para a gente manter um número de presos compatível com o número de vagas, a gente precisa saber, primeiro, quem são os presos, segundo, quantas vagas efetivamente nós temos. Vou puxar de novo essa questão, essa frase do Alexei, do botar o gato por nos chamar de bolo, isso eu consigo visualizar o professor Paulo Busato falando isso. Provavelmente eles já comentaram entre eles isso. Não adianta a gente falar que temos tantos presos se não temos tantos presos, e não adianta a gente falar que temos tantas vagas quando não temos tantas vagas. Um exemplo disso seria a gente considerar o número de vagas contabilizando o monitoramento eletrônico. Em vez de 10 mil, entre aspas, digamos, teríamos 50 mil, perfeito? Então, assim, vincular a obrigatoriedade de se manter um número de presos ao número de vagas real, as audiências de custódia é pegar uma taxa em que, para se minimamente a gente conseguir controlar, você tem que ter uma visão macro, por isso que eu falei da questão da visão macro anteriormente, e levar para um operador que está na ponta, que tem a visão micro. Pergunto eu, como que o juiz criminal e o promotor de justiça que estão, vamos lá, em Salto do Lontra, Foz do Iguaçu, Maringá, Cascavel, etc., como que esses operadores que atuam na linha de frente, de que maneira o trabalho deles na audiência de custódia teria como ser feito analisando se a taxa de ocupação no Estado, ele deixaria de prender ou prenderia com base na taxa? Digamos, o sujeito tem ali no seu computador um número atualizado do número de vagas. Ele fala, opa, temos vaga, prende. Opa, não temos vaga, solta. Isso não faz sentido para mim. Logo que a gente, quando eu falo Brasil, implementou as audiências de custódia, e o Estado do Paraná foi um dos primeiros a implementar, uma vez surgiu uma notícia de que, após audiências de custódia, passamos a soltar 80% a menos das pessoas que iam presas. Eu falei, olha, a gente tem um duplo problema aqui. Ou, antes das custódias, juízes e promotores não conseguiam fazer uma análise correta do que deveria ou não ser preso, ou, o que também é ruim, após audiências de custódias, juízes e promotores passaram a pedir liberdade provisória em casos que não deveriam ser pedidos. Entende o que eu quero dizer? Então, assim, vincular a audiência de custódia, usar a audiência de custódia como ferramenta para controle de vagas, isso para mim não faz sentido nenhum. Você está trazendo um ator da ponta para um cenário em que ele não tem a capacidade, ao menos no trabalho dele do dia a dia, de realizar.
Essa é a minha opinião pessoal sobre a questão de audiência de custódia e números clausos. Não sei se o Alexei discorda, provavelmente sim, ou se algum ouvinte discorda, provavelmente sim, né? No direito, a gente não está aqui para agradar todo mundo. Mas, enfim, esse é o meu primeiro ponto. E acho que o principal problema hoje que a gente tem é a questão dos mutirões carcerários. Vou passar até a bola para o Alexei nesse ponto. Se ele quiser também complementar sobre a audiência de custódia, por favor, Alexei. Então, veja, você tocou em várias questões aí, né, Fernanda? E o Eric, em certa medida, também navegou por elas. Quando se parte de uma ótica que o problema todo é de vagas, e esse talvez seja um ponto central que eu já tenho dito, eu lembro num evento recente do Ministério da Justiça, e eu fiz questão de ressaltar isso. Se a gente assumir que o problema é de vagas, talvez nós estejamos partindo da identificação do problema de forma equivocada. Onde eu quero chegar aqui? Será que um mero incremento do número de vagas por si só já geria uma estabilização do sistema? Não diria equalização do sistema, eu diria assim, estabilização do nosso problema. E quando eu já refiro aqui, eu falo em problemas inclusive de natureza de facções prisionais, etc. Porque, veja, quando se parte da lógica de que estão faltando vagas, para a porta de entrada, o que eu preciso é de um controle. E aí aposta-se na estratégia da audiência de custódia, para que ela consiga fazer vez e atender aquilo que você perguntou, se não nessa, talvez no momento anterior, aquela expressãozinha números clausos, para que a gente utilize a vaga tão somente se tem preso. Se eu tenho uma vaga, eu só posso ter um preso, e assim sucessivamente. E, por outro lado, se por acaso tem número a mais, eu preciso tirar essa pessoa de lá. Eu preciso tirar alguém de lá. Eu preciso forçar a saída de alguém de lá. Em resumo, se já ficou um pouco, sai para dar vaga para outro que está chegando. Essa é vamos dizer assim, a estratégia e a sinuca na qual o operador se põe quando ele parte da lógica de o meu problema é de vaga. Eu tento controlar a entrada e se não der para controlar a entrada, eu empurro a saída, literalmente. Empurro como? Por duas vias. Mutirão carcerário, né? E aí o mutirão que tinha uma ideia, assim, nos anos 2010, né, naquele um ótimo diagnóstico na época, feito ainda quando o presidente do STF era o ministro Gilmar Mendes, identifica exatamente casos de processos esquecidos, pessoas presas provisórias há mais de década no Nordeste do país, foi identificado isso. Então, casos que estavam abandonados foram localizados através do mutirão prisional. Agora o mutirão ele já não serve mais para isso. Ele serve para abrir vaga. Abrir vaga ainda, que óbvio é inexistente. Bom, reitero, esse é um problema. E aí já se emenda outro, né? Que é uma outra estratégia. Não, ele sai como? Não, mas olha, ele sai, então vamos utilizar a monitoração eletrônica. Aí começa um enorme problema que levaria para uma outra discussão. Nós teríamos que precisar de um segundo episódio, se é que já não estamos invadindo os horários aí, mas só para não ficar no ar, né? Um instrumento que inicialmente tinha sido idealizado para fiscalizar, ele se transforma em um instrumento de cumprimento de pena. E aí, óbvio, na saída de gente de forma desordenada do ambiente prisional, isso vai fazendo com que o operador utilize a estratégia, um instrumento que seria bom, de forma igualmente desorganizada, né? Ao ponto de, o estado do Paraná, que tinha começado com 6 mil, depois passou para 7 mil, aí tem que fazer um aditivo para ir para 10 mil, depois para 12 mil, já se fala em 20 mil, e assim vai, né? E o país hoje tem mais de 100 mil monitorados eletrônicos, com um marco normativo extremamente frágil. Por quê? Porque quando a gente pega a origem das disposições, o instrumento ele foi criado com outra finalidade. Não estou dizendo que... que... na verdade, né? Os dois instrumentos, a gente começa a ver um desvirtuamento deles, tanto o mutirão, né, quanto o monitoramento eletrônico. Exatamente. Ao ponto de nós ouvirmos já, em algumas reuniões, uma discussão sobre temos que limitar o número de monitorados eletrônicos para quê? Então, olha, quem já ficou um pouco, deixa de usar para dar para quem está chegando. Veja, é a bendita política do jeitinho, né? Como a gente não resolve o problema central, a gente vai empurrando e vai tentando resolver os outros, pior, vai gerando cada vez mais problemas. O que está por trás disso? Desculpe interromper, Alexei. Já ouvimos também um operador do direito, digamos,
dizendo que a ideia era acabar com o semiaberto para implementar um semiaberto exclusivamente de monitoramento eletrônico. De jeitinho em jeitinho, a gente vai praticamente desvirtuando assim as finalidades da pena. Vocês concordam comigo? Então a gente suprime um regime aqui de cumprimento, a gente vai soltando pessoas que não estão no momento ainda, né, de serem colocadas em liberdade. Me parece que esse desvirtuamento de certos institutos acaba, por fim, por desvirtuar a própria finalidade, uma das finalidades da pena. Exatamente, Fernanda. Você tocou no ponto central, né? Perde-se por o referencial, a razão pela qual a pessoa efetivamente estava cumprindo pena, e tenta-se simplesmente resolver um problema, né? Um problema de vaga. Eu tenho um problema de vaga. E toda a desorganização a partir daí, né? Para tentar chegar na história do mutirão. Vou até invadir aqui, Eric, já aproveitando, já dando um spoiler de um documento que está em vias de ser publicizado ali pelo GAESP, né? O qual tem sido o nosso trabalho já no Ministério do Paraná já há alguns anos, né? Primeiro, identificando esse desvirtuamento, de extremar as cautelas, né? De alertar os atores, tanto os atores internacionais quanto os operadores, né, promotores e juízes, de uma banalização que estava em curso. Essa estratégia ela foi feita ali essencialmente a partir de 2017, 2018, trabalho não só do GAESP, envolveu promotores, por exemplo, como o Eric, promotores de outros setores do Ministério do Paraná, com a ideia de, colegas, olha, cuidado que está existindo uma banalização na utilização do instrumento. E um segundo movimento, que tem se mostrado bastante eficaz, que é uma articulação de estratégias entre instituições, envolvendo aí Tribunal de Justiça, inclusive Defensoria Pública, Secretaria de Segurança e Departamento de Polícia Penal. Para quê? Para fazer, assim, para resguardar que a reanálise possa, primeiro, ser feita pelo juiz e pelo promotor natural, e, principalmente, que haja um refinamento dos dados. Do que eu estou falando aqui? É do melhor conhecimento do problema. Refinar os dados e evitar uma enxurrada de reanálises que teria que ser feita. Eu vou te trazer números aqui, Fernanda. Em 2023, uma portaria do CNJ na ocasião, provavelmente existiu uma reanálise de 50 mil processos. 50 mil processos só no estado do Paraná. E a partir do trabalho que nós fizemos na ocasião, isso fez com que houvesse ali uma redução para 2.000 reanálises, que ainda é muito, mas pelo menos de forma muito mais localizada. O ano passado aconteceu algo similar. No finalzinho do ano, uma nova portaria do CNJ. E por que eu estou tocando esse tema? Porque a tua pergunta é extremamente oportuna, porque uma das estratégias do Plano Pena Justa é exatamente a utilização de mutirões. E aí, veja, nesse ano estavam previstos ali mais de 100 mil processos para reanálise, e os números finais ficaram ali em 3 mil processos distribuídos pelo Estado, ou seja, aproximadamente 0,5% dos casos. Então, assim, volto a dizer, não adianta chamar de plano algo que efetivamente não seja, não tenha estratégias consistentes e que conversem com a realidade estadual. Realmente adorando, mas a gente já ultrapassou em todos os limites possíveis o nosso tempo. Mas eu não queria encerrar assim. Eu cortei algumas perguntas que eu tinha aqui para vocês e queria entrar no tema um pouquinho da ressocialização. Porque, segundo o Anuário Brasileiro da Segurança Pública, a gente tem apenas 19,7% dos presos que trabalham. Somado a esse fator, tem a falta de estrutura física adequada, a influência das facções criminosas no sistema prisional. Como possibilitar, então, uma saída ressocializadora do ambiente prisional? Bom, eu vou puxar a palavra, Eric. Veja, Fernanda, assim, uma coisa é certa, e aqui eu vou tentar emendar algo interessante que talvez eu tenho certeza que estava no teu radar também de nos perguntar, que é a questão das facções prisionais. A facção prisional, ela nada mais é do que um sintoma de algo que não está dando certo. O sistema prisional, ele foi traçado com uma determinada finalidade, como você referiu há pouco, né? O cumprimento de pena tem uma finalidade, tem algumas finalidades, eu diria assim. E isso já vem fazendo água, já não é de hoje, e já há muito tempo, e não só no cenário nacional. O que se fala, né? Olha, nós temos que buscar um ambiente prisional onde 100% dos presos estão trabalhando. Bom, novamente, o senso comum às vezes acaba incorrendo em determinados equívocos, esquecendo que, para ficar em um exemplo, que para mim é muito próximo, a da realidade espanhola, por exemplo, onde são só
55 mil presos. Por que eu falo só? Porque perto do nosso cenário é só, né? Cerca de 20% trabalha. E está tudo muito bem. Quer dizer, aos demais é ofertada, mas efetivamente nem todos trabalham. Não se busca o 100%. Por que eu estou tocando nesse exemplo em particular? Porque todo mundo fala assim, não, olha, para a gente buscar a ressocialização ou a melhor reinserção, é fundamental que todos estejam trabalhando. É fundamental que todos estejam estudando. Nem que nós tenhamos que obrigar isso, obrigar estudos. Não, vamos ofertar cada vez mais processos, ou pelo menos alguns tipos de instrumentos que gerem remissão, porque a remissão de pena, enfim, novos jeitinhos, aí tudo começa a ser motivo para remissão. Nós não temos clareza, a impressão que fica, às vezes, é que nós não temos clareza sobre onde está o problema central a ser vencido. Mais do que um problema de vaga, o problema é de qualificação do diagnóstico da população prisional. Para que a gente possa otimizar e bem utilizar as vagas prisionais, talvez, tão só as que já existem, para ficar aqui, né? Quiçá nós precisássemos de uma melhor qualificação do diagnóstico da população prisional. Nós temos que buscar isso cada vez mais. Eu fiquei muito feliz quando eu vi o último relatório referido há pouco pelo Eric, do Senapem, publicado ainda durante o semestre passado, que vinha com vários tópicos, né? Presos classificados segundo os que trabalham, os que estão estudando, as unidades assim e tal. Era um relatório foi impresso também, né? Então, em PDF, ele gerava um PDF, dava mais de 150 ou 300 páginas, alguma coisa assim. Era um PDF bastante grande, com vários gráficos e tal. Eu fui direto, assim. E, infelizmente, na primeira página, não na primeira página, assim, a primeira página de conteúdo, né, após o sumário, eu já falei, não, isso aqui não vai dar certo. Porque o primeiro ele fazia uma divisão dos presos por estados, né? E aí tinha lá, presos do estado do Paraná, 40 e poucos mil presos. Falei, mas eu estou vindo do estado do Paraná, e eu sei que no estado do Paraná não tem 40 mil, nós nunca tivemos 40 mil. Isso é uma demonstração clara, assim, de quão falha é a nossa qualificação de diagnóstico. Por isso que eu insisto na qualificação do diagnóstico. É fundamental que nós conheçamos a nossa população prisional, mais do que em números, mas onde elas estão. Só assim nós vamos conseguir otimizar a vaga, só assim nós teremos uma vaga melhor utilizada, ofertada, nós teremos capacidade de segmento da pessoa presa após ser colocada em liberdade. Do contrário, nós vamos continuar com uma taxa de reingresso altíssima, porque são pessoas que vão ser forçadas para o ambiente externo e em pouco tempo elas tendem a retornar, infelizmente, para o sistema prisional. Eric, quer trazer algum complemento? Olha, vou reiterar o que eu falei lá atrás, eu sou um ouvinte de luxo aqui. Ele está falando, eu estou aqui com aquela mente borbulhando, que nem você falou do início. Está falando sobre facções e eu estou refletindo. Então, nesse ponto, eu acho que eu absolutamente concordo com tudo. Não é estou pensando naquela frase do Mencken, um jornalista americano, que dizia que para todo problema complexo há uma solução simples, elegante e absolutamente equivocada. Então, eu vejo o problema do sistema prisional dessa maneira. É um problema absolutamente complexo. E quando as pessoas falam, não, é só fornecer mais trabalho. Tá, mas de que maneira? Não, é só fornecer mais trabalho. Mas de que maneira? Só dar mais dinheiro. Como, já antecipando aqui um ponto que o Alexei tinha falado lá atrás, a pergunta dele, provocativa. O problema é dinheiro? Ou, por exemplo, o problema é a falta inadequada de aplicação dos recursos destinados? O próprio STF, num dos últimos eixos, se não me engano, ele prevê dentro do eixo a destinação de recursos para o sistema prisional, etc. Tá, mas e a aplicação, e o monitoramento, e a efetiva fiscalização desses recursos? Isso envolve na questão do trabalho. Quando se fala, o sujeito está trabalhando, mas ele de fato está, de que maneira? Há uma fiscalização efetiva disso? Quantas pessoas estão trabalhando? Quantas pessoas... A gente vai toda hora voltar nessa questão dos números, Fernando. Infelizmente. Retomando a questão do mutirão carcerário aqui, do nosso relatório, que vai sair essa semana, a gente finaliza quase do seguinte sentido. Não nessa expressão óbvia, mas olha, para a gente trabalhar com o Conselho Nacional, a gente precisa de listas com os dados corretos. E, assim, é uma crítica construtiva.
quando a gente recebe as listas, uma lista com mais de 160 mil processos, em que, ao final, a gente identifica que pouco mais de 0,5% daqueles processos efetivamente precisariam ser reanalisados, não que a gente estava descartando processos de reanálise, mas na hora de fazer a filtragem, muitos processos ali o sujeito sequer estava preso, havia anos. Ou seja, sequer necessitariam estar naquela lista. Então, assim, a primeira questão é, vamos tratar melhor esses dados? Na hora que o CNJ traz essas listas para os estados, aquelas listas estão adequadas, os nomes estão compatíveis para que a gente possa fazer uma análise correta? Feito. Eu acho que isso vai envolver faccionados, isso vai envolver trabalho, isso vai envolver um tema importantíssimo, que é a questão do crime organizado. Foi quase uma provocação pré-recesso do Alexei para a gente aqui, literalmente, na nossa última semana. Ele trouxe uma reunião que era quase a nossa pauta de 2025, tá? Que foi uma provocação em Brasília pela professora Joana, não foi, Alexei? Joana Monteiro, do Rio de Janeiro. E, se eu não me engano, ela não é jurista, né? Ela é economista, se não me engano, né, Alexei? Ela fez uma pergunta que acho que pouco jurista se fez, ou se faz. Tá, mas quando vocês falam de crime organizado, o que é o crime organizado? Do que vocês estão falando? O que é o crime organizado? De que maneira que a gente consegue combater algo, ou pelo menos lidar com algo, se a gente sequer consegue definir dentro do sistema prisional o que é crime organizado, e aí eu vou entrar, o que são os faccionados, quem são os faccionados, se eles são efetivamente faccionados. Na prática, a gente vê muito isso, o sujeito que, primeira coisa que fala, eu sou vinculado a tal facção X ou Y, Z, para eventualmente ter alguma regalia naquela unidade prisional, ou deixar de ser o importunado. Nós estamos lidando efetivamente com um fenômeno, né, que sei, toda hora eu vou citar ele aqui. A gente não consegue analisar muitas vezes o fenômeno criminal dentro do sistema prisional e, consequentemente, a gente não vai conseguir lidar com isso. E aí a gente vai caindo que nem quem fala, é uma solução simples. Entre aspas, solta todo mundo, entre aspas, constrói mais unidade prisional. Desculpa quase o desabafo aqui. Gente, olha só, esse final ainda o Eric já deu, assim, quase que um spoiler do que vai ser o nosso próximo episódio. Já fica um convite aqui, entendeu? Para a gente poder tratar, então, né, sobre os faccionados, organizações criminosas e tudo mais. Eu acho que a gente teria muito ainda para conversar, né? A gente começou com a DPF, a gente foi no plano, e aí a gente foi caminhando para outros lugares, e eu adoro fazer o podcast por conta disso. Então, além de agradecer a participação de vocês, porque a gente assim, bateu um papo muito bom aqui, eu tenho certeza assim, que foi muito produtivo, não foi só para mim produtivo, eu tenho certeza que os nossos ouvintes vão sair daqui assim, cheio de questões e reflexões, e eu acho que sempre o objetivo aqui dos Julgados e Comentados é esse, né, é instigar uma reflexão em todos nós. Vocês conseguiram, com as provocações que fizeram, fazer isso. Desde já, de verdade, eu vou deixar já um convite feito para que a gente possa continuar esse bate-papo e aí caminhar um pouco para essa parte que o Eric falou, das organizações criminosas, e que o Alexei no final do ano passado já havia, então, provocado vocês todos que trabalham, né, com a temática. Então, fica o meu registro e fica o meu sincero agradecimento. Eu confesso que foi muito bom, foi muito legal fazer esses Julgados e Comentados com vocês, porque vocês trouxeram muitos dados, porque vocês fizeram sempre uma contextualização histórica. Eu acho que isso desperta no ouvinte uma reflexão mais aguçada, porque faz um questionamento de o que era, o porquê estamos aqui, e será que para onde vamos está certo ou não? Então eu quero agradecer demais a maneira com que vocês expuseram aqui hoje e dizer assim, vamos marcar ainda mais um 2025 e dizer que os Julgados e Comentados estará sempre de portas abertas para receber vocês dois. Então muito obrigada, Eric, e muito obrigada, Alexei. Obrigado, Fernanda. Foi um prazer, igualmente, estar aqui ladeado por ti, pelo Eric, sem poder ter contribuído de alguma forma aí com o espaço. Quando entender que é oportuno o tema, por favor, será sempre um prazer poder contribuir. Grande abraço. Obrigada. Obrigado, Fernanda, de novo pela oportunidade. Eu
menos de um ano aqui no GAESP, eu às vezes ainda estou como promotor da linha de frente, né, como a gente às vezes conversa, né, às vezes a gente solta um desabafo aqui, a gente se reflete um pouco sobre o sistema prisional, mas tem sido maravilhoso aqui fazer esse trabalho com o Alexei, com o Ricardo, com a Tarsila, hoje coordenado aqui pelo professor Rodrigo Chemin. Agradeço demais o espaço, nossas portas literalmente estão sempre abertas aqui para a escola, que precisar da gente, só pode contar com a gente. Obrigado, pessoal. Obrigada a vocês. Vou quebrar um pouquinho o nosso protocolo aqui. Eu queria aproveitar e agradecer também ao Gabriel, porque se os julgados e comentados, ele sempre sai, né, religiosamente a cada quinzena. Se a gente está ali sempre disputando, eu brinco, os primeiros lugares ali entre os podcasts mais ouvidos, é graças ao trabalho do Gabriel, né, que faz assim todo o nosso trabalho aqui de bastidores. Então, eu quero deixar registrado aqui no ar, tá, gente, que se os julgados e comentados é esse sucesso, é porque há muitos anos quem está à frente dos julgados e comentados é o Gabriel. Eu só dou voz, né, às ideias, o Gabriel ele ajuda a escolher os nossos convidados, as perguntas, enfim. Vocês não fazem ideia do que o Gabriel faz aqui por trás dos bastidores dos julgados e comentados. Então, meus sinceros agradecimentos, Gabriel. E, gente, você é nosso convidado, não se esqueça de nos seguir nos aplicativos de sua preferência, também nas nossas redes sociais. Procure no Instagram por ESMP_PR ou acesse nosso perfil na descrição do episódio. E assim, de verdade, gente, vamos fazer um 2025 mais participativo ainda de vocês. Então nos envie, por favor, sugestões de temas, dúvidas, comentários, para que a gente possa sempre construir em conjunto os julgados e comentados. Muito obrigada, gente, e até a próxima. Uma produção Ministério Público do Paraná.